Luffy é suede, ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. A paz do Senhor, um bom dia a todos os irmãos, amigos que possam estar ligados, que nessa manhã Deus possa abençoar as vossas vidas, você que está saindo para o trabalho, você que terá a oportunidade de ver no Face, no meu canal no YouTube essa mensagem. Também quero deixar um telefone de contato para um estudo ou uma palestra, que é o 021 987 959441. Você fala diretamente comigo, pastor Marcos Tombia, e nós, no que pudermos ajudar, estaremos louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Eu quero usar um tema hoje que é uma distorção luciferiana, às vezes, para aqueles que estão desinformados, que diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas o nosso tema vai ser o conselho. Por quê? Qual a finalidade do conselho? É instruir, não para destruir, mas sim para dar a noção da realidade àqueles que precisam. Eu sei que existem conselhos que podem destruir sim, né? Porque existem conselhos bons e conselhos maus. Isso vai depender da situação que você se encontra. E se for um desespero, você pode agir de uma forma que não é a razão, né? Aí o conselho mau, ele vai ter a razão do domínio pela sua falta de equilíbrio que é estabilizada na sua emoção, né? E conselhos, eles são regras e éticas, condutas e princípios para uma atividade, como eu já disse, que é boa e não má, né? Conselhos éticos é o princípio e condutas boas. Conselhos maus são sem princípios éticos, né? É lícito. Conselhos maus, eles são ilícitos, mas conselhos bons, conforme eu já disse, são éticos, são princípios, são condutas ilibadas, são preparações para não haver decepção, né? Eu sei que teve homens bons que tiveram maus conselhos. Eu poderia citar como exemplo o próprio rei Davi, que era segundo o coração de Deus. Ele se deixou se dominar pelos seus orientadores acerca da vida pessoal, do que ele estava passando, do que ele mesmo procurou, e teve conselhos que foram constrangedores, como o próprio Salomão, sábio, rico, e se deixou se persuadir, se dominar, né? Se deixando se dominar por ídolos, por Deus, e depois a situação manipuladora trouxe transtorno ministerial, mas no final de tudo ele reconhece, né? Como Davi reconheceu, e Davi, ele pediu renovo espiritual, pediu uma transformação espiritual, e também Salomão diz que Deus há de trazer quer todo juízo, a toda obra boa e má, porque ele entendeu que não adianta, né? O conselho é uma consultoria para uma realização das coisas boas, né? Sucedida, não a destrutiva, conforme eu já falei, como hoje há inversões de valores, né? O primeiro ponto, então, que eu quero colocar a palavra de Deus diz, ponto de guerra no ser humano são esses. Como assim, pastor? Muitas das vezes, ou às vezes, ou sempre, querem falar e não querem ouvir, né? Querem ensinar e não querem aprender. Por que razão? Primeiro, eu sempre coloco que é a conceituologia.
uma deformidade destrutiva, personificada do ser humano. E a axiologia é pior ainda, porque é falta de instrução e é uma argumentologia que ele tem para se defender nesse terceiro ponto. E aí forma essa imunidade contra aquele que quer dar instrução. A gente vai usar Provérbio capítulo 9, versículo 9, que vai dizer: dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Então você vê que aquele que é simples, como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, ele vai ter instrução, ele vai adquirir conhecimento e vai ter uma vida de procedimento ilibada. Por que razão eu já disse isso? Como está em Provérbio 14, ou 15, 14, também nós podemos ler, que o coração do sábio busca conhecimento, mas a boca do tolo se apacentará de estutícia. O que é isso? Tolice, estupidez, a ânsia, esse deslize, né, conforme eu falei, da conceitologia, da axiologia, argumentologia. Então ele se baseia nisso. Então, conforme eu falei, definindo, sem um conteúdo básico, sólido e forte, né? Provérbio também 15, 22 diz que aonde há conselho os projetos saem, aonde não há conselho os projetos saem vão, mas com a multidão dos conselhos se confirmam. E aí nós vemos que, na realidade, aonde não há conselho, os projetos saem em vão. Eles não se consolidam, têm uma estabilidade. Existe uma exortação também no livro de Lucas para nós, no capítulo 14, versículo 31 e 32. Vocês já devem conhecer essa passagem, que nos dá uma informação sobre orientação de equilíbrio. Como é isso, pastor? Aí diz: qual é o rei que, indo à guerra, a peleja contra o rei, não assenta primeiro a tomar conselho sobre com 10.000 pode sair ao encontro do que vem com 20.000. Aí continua o versículo 32, né? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores de paz ou pede condição de paz, né? Então isso aí é uma estratégia também de orientação do conselho, conforme eu falei. Mas por que essa orientação? Conforme nós falamos, existe também em Provérbio, no capítulo 20, 18 e Provérbio 24, 6, que vai nos orientar assim: cada pensamento com conselho se firma, e com conselho prudente se faz guerra, ou seja, se estabiliza nos projetos, né? Com conselhos, porque com conselhos prudentes tu farás a guerra e a vitória na multidão dos conselhos. A exortação, a orientação ainda está, conforme eu falei que no capítulo 14, no versículo 28, isso aqui é um despertamento para não fazermos coisas ansiosamente, precipitadamente. Diz assim: para que não aconteça situações ruins, vai dizer-nos assim a orientação, do 28 e o 29. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não assenta primeiro a fazer conta dos gastos, para ver se pode ter condição de acabar? O versículo 29 vai nos orientar, diz que é para que não aconteça depois de começando a haver postos alicerces, e não podendo acabar, todos os que vêm começam a escarnecer. Então, muita situação na vida de muitos
existe isso por falta de orientação, por falta de tomar ou de fazer uma conceitoria, conforme eu posso dizer, que aquela mulher, aquela viúva do azeite, ela foi em primeiro lugar falar com o profeta, ela pediu orientação, ela teve as conquistas dos seus projetos porque tomou o conselho. E o conselho é aprendizado, é ensino, conforme eu falei, que temos que obter sempre, principalmente no espiritual, tá? Porque vivemos em guerra, guerras carnais, e as nossas lutas, na realidade, não é contra a carne nem o sangue, diz a Bíblia. Mas a ação luciferiana é toda no espiritual, passando por material. Eu guardo um exemplo prático também de uma passagem orientadora que está em Eclesiastes 9, do versículo 14 ao 18, que fala sobre isso, que é o conselho e sabedoria, né? Diz aqui: houve uma pequena cidade em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei e a cercou e levantou contra ela grande tranqueira. E vivia nela um sábio pobre que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: é melhor a sabedoria do que a força? Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que domina sobre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitos bens. Por que eu usei essa condição agora técnica dessa passagem como orientação? O simples deu orientação, livrou. E às vezes o domínio, conforme eu falei, conselhos mal, conforme está aqui, a palavra do sábio, né? As palavras do sábio devem ser ouvidas em silêncio, mais do que o clamor do que os domina pelo tolo, e muitos se deixam se influenciar. E conforme diz aqui, é melhor a sabedoria do que as armas de guerra, porque um pecador destrói muitos bens. São esses maus conselhos, essas orientações de maldade. E fica nessa manhã essa orientação. Tudo que você for fazer, procura ter conselho dos pais, de quem já viveu experiência, de quem pode te dar orientação prática e ética, para que você possa se relativar em toda a área que você precisar de se estabilizar ou de criar projetos para eles se consolidarem, para eles terem estabilidade. Não fazer coisas emocional, fazer por causa da argumentologia, da axiologia, da conceitologia. Nem tudo que é padrão para um pode servir para outro. Eu sei que alguns preferem conselhos mal, viver uma vida mal sucedida, se achando que está vivendo uma vida, conforme eu falei do campo espiritual, conforme eu falei do homem mais sábio que se deixou se dominar. Mas ele diz que Deus ele vai trazer a juízo, quer toda obra boa, quer toda obra má. Então esse é um conselho bíblico que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. E é o único que pode perdoar, nos orientar, nos salvar futuramente, nos dar uma condição estabilizadora. E que fica essa mensagem orientadora nessa manhã simples e objetiva, que nós sim devemos nos orientar com aquele que pode